把在 A do and I Edu e dai Edu so dai Edu dai 教育何在 Edu e dai Edu e dai Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai. E hoje estamos aqui com mais um episódio da nossa temporada G Suite Enterprise for Education, apoiado pela Google Partner for Education EdTech, para um bate-papo se vale a pena migrar, depoimentos de quem migrou. E para esse bate-papo, o Augusto convidou o Roberto Moreno, que já fez a migração na sua rede aí de escolas, para fazer esses relatos aqui com a gente. Vamos lá, pessoal? Deem um oi aí para a galera, fiquem bem à vontade para se apresentar e vamos tocar o nosso bate-papo. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Roberto Moreno, aí, sou gerente de tecnologia educacional do Colégio Farias Brito, em Fortaleza. Será um prazer aí poder bater esse papo com vocês. Oi, pessoal, Augusto Portugal aqui, responsável pela área técnica da For Education EdTech. Estamos juntos aí, obrigado pelo convite. Mais um episódio sobre G Suite Enterprise for Education. O Augusto já é o terceiro episódio, né, Augusto? Já tá virando Edu e Dai e Augusto. Essa é boa. Não convida não que eu venho. Moreno, muito obrigado pela tua participação. A gente sabe que tu tem uma rede de escolas aí, que tu acabou migrando para Enterprise. Eu queria começar te perguntando, assim, por que tu decidiu, né, sair do For Education tradicional e ingressar para Enterprise? O que levou vocês a tomar essa decisão? É uma ótima pergunta, porque isso entra justamente no que entra no nosso dia a dia de experiência de usuário, né? É difícil quando você experimenta uma ferramenta boa, robusta, completa, que facilita a tua vida, você deixar de ter aqueles recursos, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu com a gente no Colégio Farias Brito, né? Nós iniciamos a utilizar a versão gratuita do Google. O Google, ele permitia, né, a gente tem uma série de funcionalidades lá nessa versão, desde gravação, transmissão, inserir até 250 alunos, né, em uma videoconferência ali, em uma sala de aula. Então a gente se acostumou com aquilo que era muito bom para a dinâmica pedagógica da escola, né? Então, quando a gente já sabia desde o início do projeto que havia uma data para esse benefício expirar, a gente já havia se planejado para adotar a licença Enterprise, para continuar provendo esses recursos não só para os alunos, né, que são impactados, mas para os nossos professores, né? Facilitar essa dinâmica da aula dos professores. Então teve muito disso, viu, Eduardo? Aí a boa experiência que o Google permitiu a gente ter fez com que a gente quisesse permanecer. Eu acho que é a mesma lógica aí quando se fala de Spotify, de plataformas que te permitem degustar a plataforma, né? E depois é difícil você não ser um cliente premium, né, dessa plataforma. Deixa eu te fazer uma pergunta, Moreno, também para a gente contextualizar os nossos ouvintes. Vocês já eram usuários do For Education desde quanto tempo? Quando é que a escola implantou? Olha, na realidade nós temos pouco tempo de uso comparado aí a outros parceiros, né, Augusto, que vocês têm como parceiros aí na empresa, na For Education EdTech. Nós, na realidade, nós já éramos clientes corporativos, né, de uma outra grande empresa. E desde que eu entrei no Farias Brito, até para contar um pouquinho do contexto para vocês, eu estou no Farias Brito há mais ou menos 3 anos, tá bem? E antes de trabalhar com educação aqui, eu estava em São Paulo, trabalhei em algumas startups em São Paulo, 99, Grupo Zap, muito do cenário de inovação, acabei aprendendo muito nessas empresas, né? E desde que eu entrei, eu sempre, antes de entrar, sempre convivi com o ambiente Google, sempre fui um grande fã do Google. Mas quando a gente está num ambiente educacional que já tem um ecossistema empresarial funcionando com a outra empresa, é difícil você fazer uma virada pedagógica já para essa nova plataforma. E durante a pandemia, quando startou a pandemia, a gente passou por um processo decisório, né, de tomada de decisão ali, que olha, a gente precisa fazer uma virada digital grande, envolvendo aí mais de 10 mil alunos, mais de 500 professores, mais de 200 funcionários,
que trabalham no time pedagógico, e a gente precisa de algum recurso que permita fazer isso de uma maneira suave, de uma maneira que seja amigável. E foi aí que começou a história com o Google, né? Eu já conhecia a For Education EdTech de outros eventos que eu havia participado, e eu já tinha essa ideia de implantar o Google dentro da organização Farias Brito. A organização Farias Brito, até para quem não conhece e está nos ouvindo, é uma instituição bem tradicional de ensino em Fortaleza, são mais de 85 anos, mais de 5 sedes espalhadas pelo Ceará. Vocês devem estar familiarizados aí recentemente a notícia da medalha de ouro, né, na Olimpíada de Matemática. E um dos alunos, o aluno que ganhou a medalha de ouro, né, o Pedro Gomes, é aluno nosso do Farias Brito. Nós temos uma tradição grande aí com Olimpíadas. Mas esse relacionamento, Eduardo, começou há 4 meses, mais ou menos, né, Augusto? 4, 5 meses, com o início da pandemia. A gente tomou a decisão de fazer uma virada digital não só pela pandemia, mas pelo momento de virada. A gente acredita que ecossistema digital na educação não é algo só para a pandemia, é algo que vai perdurar e pós. Então a nossa decisão foi muito consciente nesse sentido. Então, Moreno, acho que é bem isso, né? Vocês já vinham realmente num processo que só foi um pouco acelerado, talvez, só foi um pouco antecipado, né, com a pandemia, mas vocês já estavam nesse caminho, né? Eu acho que facilitou, né, Augusto? Facilitou a tomada de decisão, porque a gente tinha um argumento muito forte, né? Olha, faz sentido fazer uma transformação digital, migrar realmente tudo que é plataforma, porque agora é a necessidade. Não é a gestão tentando impor ou tentando colocar uma ferramenta para o professor. A necessidade faz todo mundo já se adaptar, né, no novo ecossistema. Então eu diria que isso até facilitou a nossa implantação, né? Hein, Moreno, e de ordem pedagógica, assim, o que tu tens para nos contar, né, que vocês já estão usufruindo aí dessa ferramenta para quem ainda não visualizou essas possibilidades do Enterprise? Ótima pergunta aí também, Dai. Já durante o período da pandemia, o Google for Education ele permitiu que nós replicássemos o nosso modelo de aula presencial para o mundo virtual. Então, o que foi feito nesse período, né? O mesmo ambiente de sala de aula que existia no mundo físico passou a existir também no mundo digital. Quando a gente começa a entrar aí no modelo híbrido, e aqui em Fortaleza, né, isso está bem recente, o decreto do governador liberou o 9º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio para iniciar nessa quinta-feira. Então, estamos a 2 dias formalmente de ensino híbrido no Farias Brito. E a decisão pedagógica, aquelas salas de aula que nós tínhamos virtualmente, nós mantivemos. Então, esse é o grande legado, né, quando a gente fala do Google for Education ali, hoje na escola, sempre a gente, mesmo quando voltarem as aulas físicas, vamos permanecer tendo aula física e o ecossistema digital. E o que foi adicionado no modelo híbrido é que aqueles 70% dos alunos que não estão retornando para as aulas, eles estão assistindo a aula de suas casas. E nós fizemos um grande turmão, digamos assim, um grande turmão aí do 9º ano e um grande turmão do 3º ano. E isso só foi possível porque nós tínhamos justamente essas licenças Enterprise do Google. Então, pedagogicamente, nós conseguimos viabilizar uma sala de aula virtual, onde os professores do 9º ano eles vão entrando, ministrando sua aula com os alunos, e ao mesmo tempo a gente conseguiu viabilizar um mecanismo de interação entre esses alunos que estão assistindo a aula e o professor que está ministrando a aula. Adicionalmente, Dai, do ponto de vista pedagógico também, tem uma coisa que é muito bacana aí no Google, que é o fato de ser muito fácil você poder gravar a aula, disponibilizar para os alunos, e também de utilizar os recursos, né, do Google Drive para compartilhar todo o material que está sendo dado na aula através desse Google Drive. Então, basicamente, hoje a gente está usando toda a potencialidade aí da plataforma, desde o Classroom, passando ali pelo Drive e passando também aí pelo Google Meet, né, o recurso que tem de gravação e de transmissão. Antes da gente começar a gravar, você estava nos falando que vocês também estão utilizando ali os mecanismos de chamada do aluno, né?
Como que isso está funcionando? Olha, a gente começou a utilizar, né, a presença, né, dos alunos desde quando a gente implantou ali o Classroom, né, para os alunos. Então, tem uma coisa que é muito bacana dentro da plataforma do Google, que é você poder ver dentro das videoconferências quais alunos estão participando e por quanto tempo eles estão participando. Então, a gente conseguia gerenciar isso daí. E agora, nas transmissões, nós continuamos tendo acesso a esse recurso, né? Justamente por ter a licença Enterprise, nós conseguimos ter a percepção de quantos alunos estão ao vivo naquela transmissão, quanto tempo aquele aluno permaneceu naquela transmissão. Então, do ponto de vista pedagógico, isso permite a gente ter um melhor gerenciamento de engajamento dos alunos e a gente consegue suprir informações, né, para coordenação pedagógica para que ela possa fazer intervenção quando necessário, né? Inclusive, até derivado aí da parceria que a gente tem com a For Education EdTech, além do gerenciamento que a gente tem da presença dos alunos, com a plataforma lá do Orquestra, né, que é um agregado aí já da For Education EdTech, nós conseguimos ter uma percepção de engajamento dentro dos classrooms dos alunos, quantas atividades estão sendo inseridas pelos professores, quais alunos interagiram ou não. Isso é bem legal porque é um recurso que ainda não tem disponível dentro do Google for Education. É um recurso à parte aí que o nosso parceiro provê para a gente, né? Então, essa é a grande sacada de inovação quando a gente fala aí do Google for Education, que permitiu a gente ter, a nível gerencial, um controle, eu diria até muito maior do que a gente tinha antes no modo presencial. A gente sabe realmente a que nível de engajamento estão ali os alunos. Só um pouquinho aí, Moreno, tu falou uma informação importante aí que a gente não pode deixar passar assim em branco. Orquestra, relatórios a mais que o Google não oferece. Augusto, próximo episódio tu já tá convidado para falar o que é esse orquestra aí, hein? Ô Pedro, claro, sem problema, convite aceito. A gente vem falar de orquestra, que é um assunto legal também pra gente complementar aí essa história toda de relatórios e gestão e tal sobre G Suite, com certeza. Ó, fiquei curioso, hein? Moreno, a versão Enterprise te dá também uma série de outros recursos, como, por exemplo, a questão da avaliação de originalidade, de tu ver questões de plágio, de trabalho, essas coisas assim. Vocês já estão pensando em algumas estratégias para adotar isso com os alunos, os professores? Qual é a visão dos professores desse universo novo que eles estão utilizando? Porque eu percebi que vocês entraram no Google for Education já ganhando as coisas boas, né? Vocês não tiveram aquela fase anterior onde era tudo limitado. Então, vocês já entraram na fase boa, gostaram e quiseram manter, né? Então, como é que é a visão dos professores desses recursos? Os professores gostam? Como é que está essa interação aí? Com certeza, tem o recurso específico aí que você citou do plágio, a gente ainda não está adotando ainda 100%, mas os professores já estão cientes, principalmente os professores aí da área de produção de texto acharam fantástico, né? Porque permite você ter essa visão na produção de texto do que é que está sendo trazido ou não, mas a versão Enterprise ela traz aí uma série de outras funcionalidades, que é além até mesmo do controle de plágio, né? Dentro até se o Augusto quiser até complementar aí, Augusto, mas teve o evento aí do Google Anywhere, onde eles apresentaram uma série de recursos que seriam adicionados agora a partir de outubro, mas alguns deles que só ficariam disponíveis para o Enterprise. Inclusive esse foi um dos fatores que nos fez analisar, olha, realmente não faz sentido a gente permanecer apenas com a licença gratuita. Ela vai ter uma limitação que tem um impacto pedagógico muito grande. Então, dentre esses recursos, além aí do plágio, tem essa questão de permitir a videoconferência. Hoje eu não imagino um ensino híbrido sem você ter a possibilidade de fazer transmissões, né? Na realidade, videoconferência não, fazer as transmissões, que permite você colocar o streaming, né? Colocar ali mais de 1.000 alunos, 2.000 alunos. Isso é um recurso, gente, que não é só para ensino híbrido, viu? Isso é um recurso para usar em 2021, 2022, 2023. Você precisa fazer uma aula extra, você não tem mais a limitação geográfica.
Farias Brito, por exemplo, nós temos 3 sedes em Fortaleza, uma sede em Eusébio, que é na Grande Fortaleza, e uma sede em Sobral, então a 4 horas de Fortaleza. Hoje nós não temos essa limitação de onde está o aluno, né? A gente consegue já colocar todo mundo, reunir todo mundo na mesma sala. Ontem mesmo eu estava ministrando uma aula, além da tecnologia educacional, até para experimentar, né, os recursos e vivenciar. Eu também dou aula de física voltado para a Olimpíada Brasileira de Física, né, para o 8º ano, nível 1. E ontem eu estava dando aula, não tinha alunos de Sobral, alunos de todas as sedes unificados em um ambiente só. Então o que é que eu quero dizer com isso? Um recurso como vídeo, como streaming, é um recurso fundamental para você expandir o horizonte da escola. Outro recurso como gravação, ele permite uma experimentação do aluno que vai além do que a gente tinha no mundo presencial. O aluno ele consegue participar ao vivo, tirar suas dúvidas e depois rever aquele conteúdo do professor, né? Então você começa a ter um aparato ali de recursos que te permitem ir além na perspectiva pedagógica, né? Então isso está sendo bem positivo aí para a instituição. Moreno, realmente essa questão do que ainda vem por aí, né, no Enterprise, que o Google algumas coisas já anunciou, mas a gente sabe também que o Google não para nunca, né, então sempre vai ter novidades e coisas que a gente nem imagina, né, mas só que a gente já tem visibilidade, como o Breakout Rooms, que é a possibilidade de você dividir um Meet, né, em grupos menores, e o professor gerenciar isso. A própria questão do streaming, da chamada que você falou, que já foi experimentado, né, mas isso tudo realmente, para a instituição que está utilizando, né, todo esse potencial, faz total sentido a contratação realmente do Enterprise, não tem dúvida. Então, pessoal, além desses recursos aí que o Augusto citou, né, eu acho que é muito bacana o que saiu há 2 meses aí no evento do Google, que eles anunciaram que vai começar a ter recurso de perguntas e respostas dentro do próprio Google Meet, né? Dentro da própria interação ali da videoconferência. Então imagina que o professor está dando aula e consegue lançar uma pergunta relativa àquele assunto. E os alunos já respondem na hora, já sai ali o resultado na hora. Então isso é um recurso muito bacana de engajamento. Além de outro recurso linguístico, né, Augusto, lá das legendas durante a transmissão, né, durante a videoconferência, de poder aparecer. Eu estou falando aqui, hoje se a gente falar em inglês, já consegue colocar a legenda em inglês, mas eu estou falando aqui, assistindo uma palestra em inglês e colocar a legenda em português, né? Então isso é um recurso bem interessante também. Mas eu queria reforçar esse ponto que o Augusto falou, na questão aí das salas, da divisão. Você tem uma sala de aula e você consegue, durante a aula, dividir em salas menores. Por que eu queria evidenciar isso daí? Porque o Google ele tem uma característica, gente, que é muito interessante. Quando a gente pensou em fechar com o Google, na parte das videoconferências, a minha decisão não foi pensando na parte técnica simplesmente, porque se nós olhássemos há 5 meses as ferramentas de videoconferência disponíveis aí no mercado, nós teríamos aí talvez o Zoom em primeiro lugar, com mais recursos, o Teams lá da Microsoft em segundo, em termos de recursos, e o Google Meet talvez ali em terceiro, pelo menos na minha percepção, né? E o que a gente percebe aí depois de 5 meses é a evolução absurda que o Google faz de forma acelerada. Qual é a conclusão disso, gente? Quando você pensa em Google, você não tem que pensar no hoje. Eu tenho um recurso a mais na outra plataforma que não tem nessa, porque o Google vai alcançar. Como o Augusto falou, eles são incansáveis em buscar a melhor usabilidade do usuário, né? Então isso é muito legal, porque esse recurso de quebrar a sala em partes menores é um recurso super útil. Foi um dos motivos também para a gente ter contratado aí a licença Enterprise, porque permite você sair de uma aula mais expositiva e quebrar às vezes ali em grupos menores para fazer discussões, grupos de discussões, e volta para a sala maior para poder discutir o tema mais amplo, né? Então tem muito recurso, né, Augusto, aí disponível na versão Enterprise. Acho que é bem isso mesmo, essa coisa de que realmente o Google está sempre trazendo novidades, né, e a versão Enterprise vai ter mais novidades ainda, né, então
muito alinhadas com o pedagógico. Então isso agrega muito valor realmente pro pedagógico, né? Nem tanta questão da tecnologia em si, mas o objetivo de aprendizagem mesmo, a intencionalidade da história, o Enterprise vai apoiar isso muito bem, pelo que a gente percebe. Eu também estou bem ansiosa por esse recurso aí de grupos, porque metodologicamente a gente pode trabalhar com ensino híbrido, com a metodologia mesmo, né? Cada sala abordando um jeito diferente, uma estratégia diferente, privilegiando os formatos de aprendizados dos alunos, né? Eu posso ter um grupo lá que tá construindo um vídeo, posso ter um grupo lá que está produzindo um texto e depois volta todo mundo para a sala central e compartilha. Acho que vai ser assim uma ferramenta fantástica. É a essência do ensino baseado em projetos, né? E outra coisa também que eu tenho reparado bastante nas instituições, aí eu acho que também foi uma decisão que talvez levou vocês a fazer isso também, né, Moreno? Que a grande maioria das ferramentas hoje disponíveis que tem para esse tipo de recurso, de captura de tela, de gravação, são ferramentas que estão com preço em dólar, né? Então a gente trabalha com uma instabilidade aí da nossa moeda que fica difícil tu decidir adotar por uma ferramenta que tu não tem a segurança de qual é o valor que tu vai estar pagando daqui 1 ano, 2, né? E essa questão do Google congelar o valor por um período para quem está contratando, acho que, e o valor está em real, né? Acho que é uma escolha de decisão administrativa importante, né? Sem dúvida. Do ponto de vista comercial, né, saindo aí do pedagógico comercial, acaba sendo uma decisão que faz total sentido aí para a instituição também. Que legal te ter aqui, que legal te ter essa tua experiência, trazer alguém que tá entrando no mundo Google, né, e já entrando com força total aí com as contas Enterprise. Muito obrigado pelos teus relatos aí, a gente deixa esse momento final aí para te falar alguma coisa que tu queira mais, fica à vontade. Pessoal, eu queria agradecer pelo convite, poder participar aqui dessa conversa com vocês e gostaria de deixar a mensagem final aí para os educadores que estão assistindo. Sempre pensem, quando forem adotar plataformas, tecnologias, nas pessoas que vão utilizar. No final das contas, ali em educação, a plataforma ela vai ser um meio ali para te auxiliar de como fazer a tua estrutura funcionar melhor. Mas a essência de tudo continua sendo as pessoas. Obrigado aí, viu, pelo convite. Muito legal, Moreno. Professor Moreno. Muito obrigada mesmo. Com certeza essa tua fala vai ajudar aí muitas outras escolas e instituições em tomadas de decisões futuras aí, né? Se migra ou se não migra. E ainda mais com a tua história aí que é de um grupo bem grande, né? De professores, alunos, administrativos. Então, bem bacana. E se alguém quiser conversar contigo, quiser conversar aí com o teu pessoal, tu pode passar os teus contatos? Olha, o mais fácil para me encontrar é no próprio LinkedIn. Eu já costumo falar com o pessoal por lá mesmo. E o meu LinkedIn vocês encontram colocando Roberto Moreno ou colocando após o endereço do LinkedIn /Roberto Moreno 1. Então, para ser bem preciso, vocês já conseguem me acionar diretamente por aí, pelo LinkedIn. Obrigado, Moreno. Augusto, obrigado mais uma vez pela participação. Já está convocado aqui para falar sobre orquestra, tá? Não vai fugir. No nosso próximo episódio. Tem pano pra manga aí, viu? Orquestra tem muita coisa para falar. Olha, tá me deixando curioso, Moreno, tá me deixando curioso. É isso aí, vamos falar de orquestra sim. Tá combinado já então. E obrigado, Moreno, pela participação aí, por aceitar o convite e a parceria toda também, né? E obrigado, Edu e Dai, aí, novamente pela oportunidade de conversar com vocês. Sempre muito bom. Muito obrigado, pessoal, pela participação. E Dai, quem quiser falar conosco, escreve para falecom@eduidai.com.br ou nos marque lá nas nossas redes sociais. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Até a próxima. Muito obrigada, gurias. E tchau, tchau. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Esse podcast foi editado por Intensa, www.intensa.com.br. Isso mesmo, Intensa com 3 vezes, intensa.com.br.